Olá, tudo bom com vocês? Eu tô sumida, né, gente? Eu postei vários vídeos e foram removidos pelo YouTube, dizendo que eu estava dando uma orientação errada à saúde. Então, nós estamos na espiral do silêncio. Nós não podemos falar nada que seja relacionado ao vírus chinês, porque senão nós somos censurados, tá? Mas também, gente, desculpa, esse assunto já deu pano para manga. Eu já tô por aqui sobre essa situação, né? Nós estamos aí há 1 ano e 5 meses com esse problema e as pessoas estão doidas por conta da picadinha, sem ver o que vem por trás disso, sem ver o preço disso, né? Tá todo mundo parece que com tara por conta disso aí, eu não sei o que acontece. Pessoal nega as evidências, me lembra aquela música, né? Parece que é Chitãozinho Chororó, né? Negando as evidências, disfarçando as aparências, sei lá, alguma coisa assim. Cantar não é o meu forte, eu sou cantora de chuveiro, mas pra mim, assim, ó, você quer ir pro matadouro, você vai, entendeu? Eu já cansei de falar. Nós estamos com um problema maior do que todos os outros no momento, que é a nossa pauta do voto impresso auditável. Assim, cansei de falar isso para as pessoas não leem, as pessoas não querem se informar, as pessoas ouvem o que aquelas imprensas lixos falam, as pessoas ouvem o que aqueles canalhas mentirosos falam e não vão se informar. É igual a história que eu falava sobre intervenção militar com Bolsonaro no poder. Não abro mais a minha boca, porque as pessoas teimam em ouvir o que a esquerda fala e repetir, propagar aquilo, e vem com 500 mil coisas e vem com áudio falando, olha lá, esse cara disse isso. Ok, você prefere confiar no cara que disse aquilo? Vai lá e confia no cara que disse aquilo. Eu não abro mais a minha boca para falar. Eu falei para todo mundo que quis ouvir. Não quer ouvir, você quer ouvir o cara que disse aquilo? Vai atrás do cara que disse aquilo e não me enche o saco. É mais ou menos assim, tá? Então, mas a gente está com um problema maior do que todos os outros, que é o voto impresso auditável. Nós precisamos passar isso. E, gente, vou fazer um parênteses. Mesmo que a gente consiga passar isso, isso não é sinal de que não vai haver fraude, tá bom? Exemplo, Estados Unidos, ok? Então, assim, Trump ganhou, mas não levou. Então, assim, mesmo tendo o voto impresso auditável, enquanto a gente tiver aquele bando de corrupto lá, não significa que não vai ter fraude, tá bom? Mas significa apenas que nós vamos descobrir, nós vamos poder provar a fraude. Porque, por exemplo, por mais que para mim ficou mais do que provada a fraude do ano passado, esses canalhas estão aí, né? Então, quer dizer, não é todo mundo que acredita que aconteceu. Né? Tem gente que acha que determinado político que nunca ganhou em primeiro turno, ganhou em primeiro turno com 54% dos votos, depois de ter trancafiado toda a população e quebrado a cidade. Isso aí vai de cada um, né? A gente não pode debater a crença de cada um. A nossa Constituição garante a liberdade de crença. Então, o que vai fazer, né? Então, mas vamos lá. Voto impresso auditável é a principal coisa que nós queremos. É a nossa principal pauta do momento. Ela passa por cima de todas as outras, embora tenham canalhas que estão passando projetos de lei ridículos e absurdos enquanto nós estamos debatendo sobre isso sem enxergar o resto do que está acontecendo. Gente, entrem lá no site do Senado, da Câmara dos Deputados, tem consulta pública. A esquerda não sai de lá votando. A gente precisa aprender a ler, pesquisar e votar também, né? A robozada que fica mandando, repostando vídeo pela internet, tá precisando mexer a mãozinha para fazer outras coisas também. Entrar lá e votar, entrar lá e cobrar. Tem os e-mails de todos os deputados e senadores. Filho, manda e-mail para todo mundo. Não adianta você ir num grupo de WhatsApp só de direita e postar lá o que você quer que aconteça. O seu deputado não tá ali. O seu senador não tá ali, entendeu? Então você precisa, como eu sempre falo, você precisa pedir no juiz competente para avaliar o seu pedido, tá?
Mas assim, cansei de falar isso, as pessoas não ouvem. As pessoas estão assim, ó, não ouvem o que a gente fala, então deixa de lado. Voto impresso auditável, vou voltar a falar disso. Diferentemente do que a esquerdalha quer que você acredite, não é a volta do papelzinho, não é isso. Você vai lá, você vai votar na urna eletrônica, só que o comprovante que a gente leva embora, tá? Desde o ano passado não é obrigatório você levar. Mas eu falo para você, exija aquele seu comprovante, tá? Porque se você tem o seu consigo, ajuda a evitar a fraude. Leve o seu comprovante, exija, não saia do seu local de votação sem o seu comprovante. Ponto 1. Ponto 2, vamos lá. Você vota na urna eletrônica e sai o papelzinho que comprova que você votou naquela pessoa, tá? Então sai ali, por exemplo, vamos supor que você votou em mim, que eu sou candidata. Vai sair lá o meu nominho, a minha fotinha, alguma coisa lá comprovando que o seu voto foi para mim. Esse papelzinho que sair, ele vai cair numa urna física, igual eu tinha antigamente. Vocês já foram em algum lugar, já viram aquelas urnas que a gente faz de sorteio? Vai cair numa urna física, tá certo? Como se fosse um malote, sei lá eu como é que vai ser, mas vai cair numa urna física. Aquilo ali vai ficar guardadinho, bonitinho. Se houver contestação dos resultados, aí aquilo ali vai ser auditado. De que forma? Contando. Vai ter pessoas que vão contar aquilo ali, tá? Não é no mesmo dia, igual um... Não posso falar os adjetivos que me vieram à mente, me vieram vários adjetivos que eu não posso falar, tá? Mas igual um cidadão petista, um lulista, passou por mim me xingando no centro da cidade a semana passada, dizendo assim, que ele trabalha com o pessoal da eleitoral e que 5 horas da tarde ele vai embora. Então, quer dizer, o problema é o seguinte, não importa que haja fraude desde que eu possa folgar no meu horário. Não, gente, então você vai continuar indo embora às 5 horas da tarde, se você for mesário, se você for auxiliar, se você for fiscal, qualquer coisa do gênero. Porque aquilo ali vai ser guardado e só vai ser aberto e contado se houver algum indício de fraude. Vocês entenderam o que é? O canal Hipócritas fez um vídeo muito bom explicando a respeito do voto impresso auditável. Parece que foi uma parceria com o Terça Livre. Foi a melhor coisa que fizeram. Ali tá explicando certinho. Então, se você tem dúvida, entra lá, procura e assista. Mas para de falar porcaria pros outros e para de vir xingar a gente que tá te defendendo. Porque nós, com o voto impresso auditável, não tem ninguém nas ruas falando assim, olha, eu exijo que você vote no Bolsonaro. Não, filho, você pode votar no Lula ladrão, não tem problema nenhum de você votar no canalha que deveria estar preso, entendeu? Problema nenhum, só que você vai saber que o seu voto efetivamente foi pro 4 dedos, entendeu? É simples, tá? É só isso, isso serve para todo mundo. Esse é o momento que nós temos que pressionar todos, deputados, senadores, STF, TSE, todos, nós precisamos passar o voto impresso auditável. Ele significa transparência. E eu te pergunto, quem é que não quer transparência e por que não querem transparência? Eu fiquei envergonhada com os argumentos ridículos dos nossos deputados que teve a sessão essa semana. Porque, assim, língua portuguesa parece que nenhum deles conhece. Os que votaram contra, eu estou me referindo. Porque é ridículo demais, para mim é canalice pura. Um cara ir lá e falar assim, eu estou votando contra porque isso é pauta do Bolsonaro. Cara, você é um lixo, você que falou isso lá. Entendeu? Porque assim, como eu disse, voto impresso auditável é para toda a população brasileira. Não é só para quem votou no Bolsonaro, entendeu? E outra, é transparência, para que os seus eleitores saibam que você realmente foi eleito de verdade, o que eu não acredito, né? Porque um canalha que fala algo assim, que não tem nada a ver com a pauta, não tem nada a ver com o assunto, ele não deve ter sido eleito de verdade, deve ter sido fraude. Porque não deve ter gente burra o suficiente para votar num sujeito assim, tá? Então, assim, vamos lá. Mas, assim, os argumentos mais esdrúxulos, teve um outro
que eu não tenho adjetivos suficientes no meu vocabulário para designá-lo, que ele teve a capacidade de imprimir o voto dele, dizendo que ele é contra o voto impresso. Então, quer dizer, pera só um pouquinho, cadê a coerência? Você não tem direito ao voto impresso, mas ele tem. Isso tudo é falta de coerência, né? É falta de capacidade argumentativa, é falta de estudo da língua portuguesa, né? Talvez eles tenham estudado na mesma escola doutrinadora que foi a maioria dos brasileiros nos últimos 30 anos, para se comportarem daquela maneira, com aqueles argumentos nada válido e falarem um bando de abobrinha que eles falaram ali, né? Então, assim, o que eu preciso de você? Que você se junte a nós, que você vá para as ruas, que você explique para os seus amigos. Você tem um grupo muito legal no Telegram, chama Voto Impresso. Ele é público. Caixa lá, entra lá. Lá tem informação toda hora sobre isso, tá? E nós precisamos que o maior número de pessoas entenda o que é o voto impresso auditável. Domingo que vem nós vamos estar nas ruas, nós vamos estar ali lá perto do shopping Cidade Norte, aqui em São José do Rio Preto, conversando com a população e explicando sobre isso, tá? Eu gostaria muito que, se você for de São José do Rio Preto ou da região, que estivesse lá conosco, porque nós vamos bater um papo explicando a respeito disso, tentando chamar as pessoas que tiverem interesse, tá? Para nós debatermos a respeito disso aí, tá? E você faça o mesmo, se você não for de São José do Rio Preto, vá para sua cidade, converse com o seu vizinho. Gente, de todos os problemas que nós enfrentamos no Brasil, e são muitos, tá? Porque eles continuam batendo em cima, por exemplo, de tentar passar aborto, tá? Tanto que, inclusive, teve uma notícia, coisa de um mês, sei lá, uma coisa absurda, que tipo assim, um casal resolveu matar 3 dos 5 bebês que estavam esperando. Sem comentários, né? Porque esse é aborto, né? Como é que você pode escolher? Bom, então nós temos muitos problemas na nossa população que estão aí, tá? Realmente, todos os cantos que a gente estuda, aumentou o abuso infantil nesse último ano, isso não é falado em lugar nenhum. Então, assim, nós temos problemas graves. Quem for de São José do Rio Preto, tá? E tiver disposto a arregaçar as mangas, conversa comigo no particular, porque eu tenho, assim, um monte de possibilidades para te orientar de trabalho, tá? Trabalho no bem, trabalho voluntário aqui em Rio Preto. E nós precisamos de braços, muitos braços, tá? Porque a nossa obra é gigantesca. Lembrando que uma amiga fala, e que eu encontrei isso até no Evangelho, gente, a obra é de Deus, tá? Eu falo nossa porque nós estamos no meio, mas a obra é de Deus, tá? Mas assim, nós temos muito trabalho pela frente, muito trabalho, e falta braços, falta pessoas dispostas. Gente, até para ir segurar a bandeira do voto impresso, nós precisamos de gente, entendeu? Então, quem puder, quem tiver disponibilidade, participe conosco, tá? Se você for de Rio Preto, quiser conversar comigo, se você for de outra cidade, me chama também, que eu te indico alguém na cidade que você tiver, tá? Que você possa ajudar. Nós precisamos de braços na obra do bem, tá? Precisamos cobrar dos nossos parlamentares, dos nossos políticos, dos nossos politiqueiros, precisamos. Mas nós também precisamos fazer, porque onde o Estado não chega, a população precisa chegar. A sociedade precisa fazer, porque é nosso interesse, tá? Então nós precisamos tentar corrigir o mal que foi feito nas últimas décadas, mas em especial no último 1 ano e 5 meses. Nós precisamos tentar corrigir isso. Então, gente, precisamos de braços. Aí você vai virar para mim e vai falar assim: eu sou de esquerda, eu sou canhota no último, certo? Eu tenho horror às suas pautas. Perfeito. Você se importa com alguém além de você mesmo? Porque nós precisamos de braços, tá? Nós temos pessoas precisando de ajuda em todas as obras que você puder imaginar. Então, se você vive um mínimo do que você diz por aí, prega, mesmo sendo canhota, nós precisamos de ajuda, tá, gente? Nós precisamos nos unir numa corrente de trabalho no bem
e mudar a história do nosso país. Quando eu tô sumida, tá? Que eu não tô postando vídeo, gente, eu tô trabalhando. Eu tô estudando, eu tô cuidando do meu filho, entendeu? Tem uma série de coisas que eu tô fazendo por aí. Às vezes eu passo, por exemplo, 2 dias que eu nem olho o WhatsApp, nem olho o Telegram, nem olho rede social, nada. O que eu tô fazendo além do trabalho e tudo mais? Eu tô estudando. Tô tentando entender o que tá acontecendo no país. Eu tô tentando entender quais são as nossas alternativas, o que a gente precisa fazer. Sempre que eu posso, eu entro lá nos sites do Senado, da Câmara, eu vejo projetos de lei, eu respondo consultas públicas, eu compartilho aquilo para as pessoas ficarem sabendo. Eu tô até tentando ver se eu consigo criar um site meu, esperando que eu não seja censurada lá, né? Pra eu ir postando essas coisas, entendeu? Porque assim, a censura tá muito grande, né, nesse momento. É o cúmulo. As pessoas falarem assim, eu sou contra os militares por conta que houve censura. Opa, e o que tá acontecendo agora? E o que está acontecendo agora? Que parlamentares estão sendo presos que tinham, né? Eles tinham a possibilidade, eles tinham a liberdade de palavras e tudo mais, estão sendo presos à torta direito, só os da direita, né? E o pessoal da esquerda acha que está em algum tipo de benefício, acha que isso não vai virar contra vocês. Porque assim, se eles prenderem e atacarem todos nós que estamos defendendo o país, depois o alvo são vocês, meus filhos. Qualquer um de vocês que resolverem falar alguma coisa contra o sistema, tá na forca, entendeu? Eu acho muito legal uma piadinha que fizeram, né? É uma charge. Então tem um gênio e tem um cara. O cara acha a lâmpada mágica e pede. Aí o gênio fala: você tem direito a 3 desejos. Aí o cara vira e fala assim: qual que é o seu primeiro desejo, né, Eugênio? Eu quero um mundo que não exista advogados. Aí ele, muito bem, feito. Aí depois ele vira e fala assim, aí o Eugênio tá indo embora. Aí ele fala assim, mas e os meus outros 2 desejos? Aí ele vira e fala assim, me processe. Então é mais ou menos por aí, né? Nós que estamos nas ruas, que estamos falando com a população, que estamos tentando acordar a população e que estamos nos mostrando contrário a esse sistema, nós somos os advogados da população, tá? Somos nós que estamos dando a nossa cara a tapa, que estamos defendendo os nossos direitos, as nossas liberdades individuais. Se eles conseguirem acabar conosco como eles tentam fazer, quem que vai defender vocês que tá aí dormindo em berço esplêndido e achando tudo lindo e dando risada do que tá acontecendo conosco? Gente, espero vocês, tá certo?